Mas agora eu quero mudar de assunto para falar de um outro tema muito importante, a saúde das crianças. Viu? Um menino de 12 anos morreu após participar de uma corrida de rua em Anápolis, cidade que fica a 55 quilômetros de Goiânia. Ele foi socorrido, mas não resistiu, e a gente vai falar mais sobre os riscos do mal súbito em crianças. Vou conversar com a cardiopediatra Mirna de Souza, ela já está conectada aqui com a gente. Doutora, ótimo dia, muito obrigado mais uma vez por participar aqui do nosso programa, viu? Eu que agradeço, é sempre uma honra estar aqui com vocês. Doutora, como eu disse, nesse caso a criança havia acabado de participar de uma corrida de rua com o pai, que inclusive é bombeiro. E eu quero saber da senhora, antes de submeter uma criança, um filho, um irmão, a um exercício tão intenso como esse, é importante fazer algum exame? O que a gente precisa fazer para se preparar para um momento como esse que vai exigir um pouco mais do corpo? Toda prática de atividade física com alta intensidade, a gente chama, o esporte de alto rendimento, ele precisa ser precedido de uma avaliação médica bem feita. E essa avaliação médica, ao contrário do que muita gente pensa, muitas vezes as pessoas acham, é só fazer exame. Então, que exame que eu posso fazer para garantir que a minha saúde está boa? A avaliação médica, ela é muito mais complexa e vai muito além do exame. O exame, ele se chama exame complementar. Então, antes dele, eu tenho que ter uma história de vida, uma história familiar, avaliação das condições genéticas, eu tenho que ter um exame físico bem feito, peso, estatura, pressão arterial. Quando eu tenho tudo isso montado, aí a gente vai para os exames complementares. Quando eu junto a história de vida dessa criança, dessa pessoa, a história pregressa, familiar, genética, mas o exame físico, os hábitos dessa criança, aí, junto com os exames complementares, eu consigo ter informação de qualidade. A primeira morte súbita que a gente tem ideia na história, todo mundo sabe disso, quem não sabe vamos lembrar agora, foi de um homem de 40 anos que correu 42 quilômetros de Atenas até a cidade de Maratona em 490 a.C. E ao concluir esse percurso de 42 quilômetros, ele morreu. E a gente tem ao longo da história vários casos de morte súbita após a prática intensa de atividade física. Então, quando a gente vai praticar atividade física, isso serve para todos nós, para crianças e adultos, principalmente se essa atividade física for de alta intensidade, é fundamental uma avaliação médica antes. Uma avaliação médica, então, os exames são importantes, mas eles são ali parte, né, desse cuidado que deve haver, né, doutora? As crianças, elas são de alguma forma mais sensíveis do que os adultos ou a gente não pode afirmar isso? Não, pelo contrário. As crianças são mais resistentes do que os adultos. As crianças têm uma capacidade cardiorrespiratória muito melhor, são mais, né, eu falo que criança é igual máquina nova, né, todas as pecinhas estão funcionando. Apesar que hoje em dia a gente tem crianças com estilo de vida muito sedentário, com dietas ricas em alimentos ultraprocessados, com problemas de peso, sobrepeso, obesidade, com colesterol, triglicéridos altos, mas em tese, assim, de uma forma geral, a criança ela é até mais resistente. A morte súbita na criança ela é menos frequente do que no adulto. Mas a morte na criança é uma coisa muito impactante, porque essa fase da vida é a fase de vida plena. Então, sempre que a gente se depara morte súbita na criança, isso é um impacto muito grande na sociedade. Isso é uma coisa que assusta muito. E a importância da gente estar aqui hoje falando isso, eu parabenizo o programa, da gente, de fato, levantar essas questões. Porque é muito fácil nessa hora, e isso acontece, então não vamos fazer atividade física, não deixar meu filho fazer atividade física, porque olha lá, morreu uma criança que fez atividade física. E, na verdade, é o contrário. Atividade física regular, constante, adequada para a idade, para o tipo de cada criança, ela previne a morte súbita ao longo da vida, por doenças cardiovasculares. Então, o ideal é que o que a gente espera da saúde da criança? Que essa criança, em primeiro lugar, que ela seja avaliada por um pediatra, desde que nasceu. Então, o pediatra é o profissional que faz toda essa avaliação e, ao longo da vida, a depender dessas questões familiares, né, estilo de vida, de exames complementares ao longo de uma vida, determinam-se, então, qual que é o tipo
de atividade física, avaliação do cardiopediatra é muito importante, principalmente para os atletas mirins. O cardiopediatra é o profissional que deve ser consultado nesse momento, porque aí sim, de posse de todas essas informações, a gente consegue selecionar que criança pode ou está segura para praticar atividade física de alto rendimento, mas principalmente estimular a prática de atividade física regular na infância e na vida adulta. Atividade física a gente deve fazer desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente morre. O que muda ao longo desse caminho é que tipo e qual a intensidade da atividade que a gente deve fazer. Doutora Mirna, quando a gente fala sobre infarto, especificamente em mulheres e homens, sabemos que existe uma diferença entre os sintomas, né? E no caso das crianças, geralmente quais são as reclamações apresentadas? O infarto na criança, ele não é a causa mais frequente de morte súbita, diferente do adulto. Que se vê a dor no peito, falta de ar, dor no braço. Então, a gente tem uma série de sintomas clássicos do adulto. O infarto da criança ele é muito parecido. A criança queixa de dor no peito, né? A famosa precordialgia. E é uma dor típica, ela se acentua ao esforço, no repouso ela desaparece ou melhora. E aí, sudorese, ficar suando, ficar pálido, os sintomas são parecidos. Mas a gente tem outras causas de doença cardiovascular na infância que podem levar à morte súbita. Então, por exemplo, a intolerância ao esforço. A criança é ágil, tem capacidade, gosta de correr, pular, brincar. Então, aquela criança que se cansa com muita facilidade, que não consegue fazer atividade física de forma adequada, qualquer coisinha para, esse é um alerta. A criança que não cresce, não ganha, tem uma deficiência no crescimento e no peso. Aquelas crianças que não conseguem atingir aqueles marcos de peso e estatura, que tem lá na carteirinha da vacinação, naquela caderneta, que o pediatra vai medindo e pesando ao longo do tempo e tem que seguir aquele percentil, naquela curva. Quando a criança está fora desse perfil, ela deve ser avaliada por vários, não são só causas cardíacas, obviamente tem as outras causas para essa situação, mas uma delas são as doenças do aparelho cardiovascular. Então, pode ser um déficit de crescimento, pode ser intolerância ao esforço, pode ser cansaço fácil, e pode ser o sintoma típico da dor no peito, igual ao do adulto, que é menos frequente. Doutora Mirna, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por ter feito tantos alertas, trazido conhecimento para nós e para as pessoas que estão em casa. A importância de ter sempre o acompanhamento de um profissional médico, isso faz toda a diferença. E também estimular as crianças a fazerem atividade física. Acho que esse é um dos recados principais que a gente deixa hoje aqui. Até uma próxima oportunidade, viu? Obrigada, eu que agradeço. Contem sempre comigo. Estamos por aqui. Abraço, doutora. Tchau, tchau.